Fala galera, Pablo Leão por aqui e hoje a gente vai abordar o tema avaliação do paciente de trauma no nosso curso de atendimento pré-hospitalar. Para quem não me conhece, eu sou técnico em emergências médicas avançado, formado na Argentina, provedor do PHTLS, ITLS, ITLS militar, pediátrico, suporte básico BLS, ACLS e PAUS. Sou membro da NAENT, instrutor do Stop the Bleeding, instrutor do FOTS, que é o curso da NAENT, e instrutor da ASH. Pessoal, falando um pouquinho de trauma, as emergências traumáticas, a definição de trauma vem de força, ação de forças, sobre o organismo gerando lesões. Quando a gente fala de forças, na verdade, eu quero falar de energia, principalmente energia do movimento, energia cinética. Essas forças, essas energias, elas são divididas em mecânica. Um exemplo é uma colisão de um veículo contra um objeto fixo, gerando ali traumas no condutor, nos tripulantes do veículo. Então ali a gente tem um evento traumático com base na ação de energia mecânica. A gente tem o choque elétrico como um exemplo para traumas causados pela energia elétrica, A gente tem as queimaduras e a insolação ou a hipotermia como exemplos de traumas causados por energia térmica e energia nuclear, que não é uma realidade tão conhecida, pelo menos aqui no Brasil, mas pode ocorrer traumas decorrentes do contato com substâncias nucleares. A gente divide o trauma basicamente em dois tipos. Trauma localizado, ele atinge apenas um sistema de forma isolada e sem comprometimento hemodinâmico. Ou seja, um exemplo, a queda da própria altura com uma fratura isolada no braço sem comprometimento hemodinâmico. Esse tipo de paciente tende a ser estável. Ele não tem comprometimento respiratório, não tem comprometimento na via aérea, não tem comprometimento circulatório, beleza? E a gente tem o trauma generalizado, é aquele que atinge um ou mais sistemas, causando repercussão hemodinâmica. É o trauma que atinge principalmente o sistema respiratório, as vias aéreas e o pulmão. É o trauma que atinge o sistema cardiovascular, desde a bomba cardíaca, dos vasos sanguíneos e do próprio sangue, ou então atinge o sistema neurológico, o sistema nervoso central. Beleza, pessoal? Então, o trauma generalizado, ele causa uma repercussão hemodinâmica. Beleza? Tende a ser mais grave também. No sistema de avaliação do paciente de trauma, a gente divide as etapas da avaliação em três partes. A primeira avaliação é a avaliação primária. A segunda avaliação, avaliação secundária. E a terceira é a reavaliação. A gente vai abordar cada uma delas, começando pela avaliação primária. Na avaliação primária, a gente tem a avaliação da cena, impressão geral do paciente, nível de consciência, CABC, que seria tratar as ameaças imediatas à vida, exame rápido do trauma, exame focado e load and go. Beleza? O exame rápido, o exame focado, na verdade você realiza apenas um dos exames, A gente vai ver mais à frente em quais situações eu realizo o exame rápido e em quais situações eu realizo o exame focado. Beleza, pessoal? Avaliação da cena. Primeiro, equipamentos de proteção individual, luvas, máscara e óculos. Segundo, a segurança da cena. O local está seguro? Existe algum risco para mim, para minha equipe ou para terceiros? Mecanismo de injúria. Qual foi o mecanismo de injúria? Com base no mecanismo de injúria, o
que aconteceu e como aconteceu, eu consigo imaginar prováveis traumas. Se é um condutor que colide o veículo em um objeto fixo e não estava usando cinto de segurança e o veículo não tem airbag, a gente tem que pensar numa lesão cerebral traumática, né? A gente tem que pensar num trauma de tórax, um trauma abdominal. Então, de acordo com o acontecimento, de acordo com a dinâmica do incidente, a gente pensa, né, em prováveis lesões, é o que vai nortear o meu atendimento. Beleza, pessoal? Em seguida, número de pacientes, se é necessário triagem, sim ou não. Se são necessários mais recursos, sim ou não. Necessidade de reforços. Muitas das vezes eu vou precisar de apoio de outras agências, como o Corpo de Bombeiros, a polícia, ou então necessito de mais ambulâncias. É uma situação onde eu vou precisar de um médico, de uma unidade mais avançada. E necessidade de equipamentos. Necessidade de equipamentos pode ser tanto os equipamentos que eu vou utilizar, então se eu vou para uma ocorrência de parada cardiorrespiratória, eu já tenho que descer com equipamento de oxigenoterapia, com um desfibrilador externo automático e etc. Se eu vou para um evento traumático, eu já vou descer com equipamento de trauma, prancha longa, colar cervical e etc. E a necessidade de equipamentos suplementares também. São equipamentos que eu não tenho na minha viatura e outras agências ou outras unidades irão trazê-los, né? Seria aí o exemplo desencarcerador para uma ocorrência de colisão de veículos. O olhar do para-brisa, né? A gente sempre ressalta que o atendimento começa muito antes da gente se aproximar do paciente, da gente tocar no paciente. Então, chegou na cena, o olhar do para-brisa você já consegue ter uma análise detalhada do acontecimento. Equipamentos de proteção individual, o uso ali de basicamente luvas de procedimento. A gente recomenda as luvas de nitrílica, né? São aquelas luvas de borracha sintética, são luvas bem mais resistentes, né, do que as luvas de látex. Óculos de proteção e máscara. Em tempos de pandemia, a gente preconiza o uso de N95 em todos os atendimentos. Impressão geral do paciente. Basicamente, eu vou avaliar, né? Sem tocar no paciente, eu vou fazer uma análise, né, amplo das condições do paciente. Eu consigo identificar o sexo, se é um paciente masculino ou feminino, a idade aproximada desse paciente, traumas óbvios, né? A gente consegue identificar na imagem ali uma senhora com lesões em membros inferiores, com uma hemorragia importante, uma hemorragia massiva, lesão de extração, sangramentos massivos, como falei anteriormente, problemas nas vias aéreas, se o doente tem algum comprometimento, seja com corpo estranho, secreção ou queda de língua, problemas na respiração, se o doente respira de forma dificultosa, ou se o doente respira muito rápido ou muito devagar, seria a taquipneia e bradipneia, né? Necessidade de restrição da coluna, só de observar, né, ter uma impressão geral, eu já consigo ali definir se há necessidade ou não de restrição da coluna. Nível de consciência, sempre se identificando, Senhor, sou socorrista, consegue me ouvir? Posso te ajudar? Então, abordou o doente, identifica e oferece ajuda. Você pode encontrar, né, um paciente, uma vítima alerta, é aquela vítima que quando você se aproxima ela já está olhando, pode estar falando e ela sabe o que aconteceu, quem é você, qual é o nome dela, a sua idade, se está de dia ou se está de noite, são perguntas bem básicas, né? Se ela responde apenas a estímulo verbal, ou seja, você se aproximou, ela não tem reação alguma, porém quando você se identifica e oferece ajuda, ela responde. Então, é um paciente, uma vítima responsiva a estímulo verbal.
Se ela não responde ao estímulo verbal, porém responde ao estímulo doloroso, é uma paciente, né, que é um paciente, uma vítima que responde ao estímulo doloroso. Eu particularmente, né, preconizo o uso do estímulo doloroso através do pinçamento de trapézio bilateral. A gente vai fazer isso na prática, né, que seria na minha experiência, né, na minha vivência, o método mais adequado para avaliação imediata, né, do nível de consciência através do estímulo doloroso. Basicamente, se o doente tem uma hemiparesia direita ou esquerda e você faz o estímulo, né, doloroso em apenas um dos lados, você pode ter aí uma resposta parcial, né, do doente. O doente pode ter uma hemiparesia em qualquer um dos hemisférios, né, direito ou esquerdo. Então, a gente recomenda, preconiza, né, o pinçamento bilateral simultâneo do trapézio, ou seja, você vai pressionar o trapézio, o músculo trapézio, dos dois lados ao mesmo tempo e observar a reação do paciente. Se o paciente responde ao estímulo doloroso, ele abre o olho, ele fala alguma coisa, ele responde a estímulo doloroso. E o paciente que não está alerta, não responde ao estímulo verbal e também não responde ao estímulo doloroso, ele está inconsciente. Esse é o mnemônico AVDI para uma abordagem inicial do nível de consciência. Em seguida, eu vou tratar, né, as principais causas de morte imediatas no trauma, através da letra C, controle de hemorragias massivas, né? São hemorragias que ameaçam a vida, são hemorragias que eu controlo normalmente em membros com aplicação do torniquete como primeira opção. Na verdade, a primeira opção seria a pressão direta e o preparo e aplicação seguida do torniquete. Na região inguinal, né? Pescoço, nas axilas e na virilha, eu faço o empacotamento, preferencialmente com um agente hemostático, né, uma gase hemostática. Se eu não tenho disponível, eu faço o empacotamento com uma atadura, né, e aplico pressão direta em seguida. Se não for um agente hemostático, no mínimo 10 minutos. Se for um agente hemostático, o mínimo aí é de 3 a 5 minutos de pressão direta após o preenchimento da ferida, o empacotamento da ferida. No tórax, né, normalmente tórax, abdômen, a gente não tem uma hemorragia massiva visível, né? Porém, a gente vai abordar essas questões mais à frente. Então, controle de hemorragias massivas aí. Abertura de vias aéreas, né? Letra A, minha segunda prioridade. Pacientes inconscientes tendem a perder o reflexo de proteção das vias aéreas. Normalmente, a gente encontra, né, em pacientes inconscientes a obstrução anatômica ou obstrução por queda de língua. Ocorre, né, na verdade, quando o doente está em decúbito dorsal ou numa posição que favoreça, né, com que a língua caia sobre a região posterior da via aérea, causando aí a respiração dificultosa, né, a dispneia, ou então a incapacidade aí de ventilação por conta dessa obstrução. Basicamente, nos casos de trauma, que há uma precaução com a coluna, né, há suspeita de algum tipo de trauma, a gente recomenda a manobra de jump thrust, a manobra de elevação de mandíbula, mantendo a cabeça e a coluna na posição neutra. E em pacientes de trauma penetrante, sem risco, né, de lesão na coluna, e pacientes clínicos, a gente recomenda a manobra de chin lift, né, a hiperextensão do queixo. A gente tem também na letra B, logo em seguida, que eu trato a via aérea, lembrando que o tratamento da via aérea vai pelo posicionamento, então eu faço uma manobra para posicionar a via aérea, em seguida eu inspeciono a via aérea, abro a boca, inspeciono com uma lanterna clínica para auxiliar, um abaixador de língua,
verifico ali a presença de corpo estranho ou secreção. Se houver corpo estranho, eu faço a retirada com uma pinça de McGill, de preferência, né? Se houver secreção, eu faço a aspiração da secreção através de um dispositivo com catéter, né, rígido. Então, no trauma, a gente preconiza a aspiração com catéter rígido, seja num dispositivo manual ou um dispositivo de rede ou elétrico. Então, a abertura das vias aéreas é posicionar, inspecionar e manejar. Em seguida, já verifiquei a presença de corpo estranho, já verifiquei a ausência de líquidos, né? A via aérea está permeável. Para manter a via aérea permeável sem necessidade contínua da manobra, a gente aplica uma cânula para auxiliar, né, na desobstrução anatômica. A gente tem basicamente como via aérea básica dois tipos de cânula, a cânula orofaríngea, que é introduzida pela boca, e a cânula nasofaríngea, que é introduzida pelo nariz. Basicamente, para a introdução da cânula orofaríngea, o paciente tem que estar totalmente inconsciente, senão você pode provocar aí, né, com essa introdução, reflexo nauseoso e causar uma broncoaspiração. O paciente acaba vomitando com reflexo nauseoso. Caso aplique a cânula e o paciente tenha algum reflexo, você remove automaticamente a cânula. Em seguida, a gente fala também da cânula nasofaríngea, que é preconizada em pacientes com rebaixamento do nível de consciência ou os pacientes subconscientes, né, que não estão totalmente inconscientes. São aqueles pacientes que respondem a estímulo verbal doloroso. Nesses pacientes, a cânula orofaríngea na verdade, não recomendada, e se faz recomendado, né, a cânula nasofaríngea, que há uma tolerância bem maior pela cânula nasofaríngea do que a cânula orofaríngea. Falando um pouquinho de respiração, em seguida, já manejei a via aérea, eu vou avaliar a respiração, certo? A respiração você vai avaliar basicamente a frequência e profundidade. Basicamente, eu quero entender se é uma respiração eficaz ou ineficaz, certo? Ou a respiração pode estar ausente. Então, existem as três situações. Respiração ausente ou presente, se presente, estar eficaz ou ineficaz, certo? Então, basicamente, na respiração eu vou observar a frequência, né? O número de incursões por minuto, é uma observação superficial, tá? Nesse momento. Observo também a profundidade, o volume gerado por essa ventilação. E eu vou observar se é uma ventilação adequada ou inadequada. Com base nisso, né, eu tenho como medida auxiliar nessa avaliação a oximetria de pulso, que me dá ali, né, a quantidade, a taxa de oxigenação de gases presentes, né, no sangue, carreados por hemoglobina. Então, eu posso ter uma falsa leitura, a gente pode ver isso mais à frente. Não é uma medida muito confiável, a oximetria, principalmente em situações de urgência e emergência, mas é considerável o uso do oxímetro de pulso. E também tenho nessa parte, né, a ausculta pulmonar, né, que o profissional pode fazer a ausculta pulmonar, basicamente para identificar presença, diminuição ou ausência de murmúrio e, se presente, qualquer alteração, seja um sibilo, um ronco, uma crepitação, e a gente vai ver isso mais para frente. Na circulação na respiração eu também forneço oxigênio suplementar. Se é um doente que tem um comprometimento respiratório, porém ainda respira, ainda tem drive respiratório, forneço ali um oxigênio suplementar através de máscara não reinalante ou um catéter nasal, dependendo da necessidade do paciente.
E pacientes que respiram de forma inadequada ou não respiram, eu forneço, né, a ventilação assistida através do dispositivo bolsa-válvula-máscara. Beleza, pessoal? Normalmente, a gente trata aí como parâmetro para o adulto de 10 a 20 incursões por minuto. Então, menor que 10 e mais que 20 incursões por minuto, a gente inicia ventilação assistida com o BVM. Beleza? Passo para a letra C, circulação. Na circulação eu vou avaliar basicamente pulso, pele e perfusão. Pulso, primeiro, né, pulso radial bilateral, pulso periférico, para a gente mensurar aí aproximadamente a pressão arterial sistólica, a PAS, né? Basicamente, se eu tenho pulso radial bilateral, eu tenho ali uma PAS igual ou maior que 90 milímetros de mercúrio. Se eu tenho pulso radial bilateral ausente, eu não consigo palpar o pulso, eu tenho ali uma pressão arterial sistólica menor que 90. É um parâmetro base aí para a gente guiar também a reanimação volêmica, a reposição de fluidos. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Então eu avalio o pulso. Se o pulso radial estiver ausente, avalio o pulso central, pulso carotídeo. Pulso carotídeo ausente, inicio a reanimação. Caso o pulso carotídeo esteja presente, é um sinal de choque, é a ausência de pulso periférico. Eu vou avaliar no pulso, né, a frequência de pulso, certo? E a qualidade do pulso. Frequência vem de quantas batidas, né, quantos batimentos por minuto, né? E a qualidade, se é um pulso cheio, um pulso fino, certo? Também algumas pessoas, né, utilizam como pulso forte, pulso fraco. E avaliando o pulso, passo para a avaliação da pele. Eu vou observar sinais de choque, sudorese, aquela pele molhada igual tampa de marmita, e palidez, branco igual papel, aquela pele hipocorada, né? Aquela pele principalmente na face e extremidades com uma coloração mais esbranquiçada. Em seguida, avalio a perfusão capilar através do tempo de enchimento capilar. Eu pressiono, né, em uma das extremidades, pode ser nas unhas, pode ser na orelha, eu pressiono e observo o tempo de enchimento capilar. Esse tempo ele tem que estar inferior a 2 segundos. Um tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos já indica aí, né, um sinal de hipoperfusão. Na hemorragia massiva eu vou observar, né, sangue em jatos, né, uma hemorragia massiva, provavelmente uma hemorragia arterial, né, sangue em jatos, aquele sangue pulsável, né, pulsátil, é um sangue característico da hemorragia arterial, sangue claro, roupa encharcada, né, outro sinal importante, poça de sangue, como a gente pode observar na imagem ao lado, e sangue em fluxo contínuo. Os tipos de hemorragia, como eu falei, hemorragia arterial tem como característica o sangue em jatos de coloração vermelho claro. A hemorragia venosa já tem como característica, né, o sangue em fluxo contínuo, vermelho escuro, e a hemorragia capilar, vermelho claro, em pouco volume. O controle de hemorragias, basicamente a gente tem a técnica de pressão direta com as mãos. Então, as mãos enluvadas, a primeira tentativa para o controle do sangramento é aplicar pressão. Em seguida, em região inguinal, região de pescoço, axila e virilha, eu aplico aí o empacotamento de feridas e em seguida a pressão, o preenchimento de feridas e a pressão. E em extremidades, eu aplico aí o torniquete alto e apertado. Beleza, pessoal? A gente vai rever isso na prática, né? Praticar bastante o controle de sangramentos.
Passo para a letra A, abertura das vias aéreas, né? Com controle da coluna cervical. É importante a gente ressaltar aqui em pacientes que a suspeita de trauma cervical, a suspeita ali de uma lesão cervical, a gente tem que sempre manter, né, a coluna em posição neutra para proteger, né, a medula. Então, em pacientes conscientes, eu avalio a via aérea com a capacidade de fala do paciente. Então, se o paciente consegue falar, consegue responder adequadamente às minhas perguntas, se ele consegue formar frases completas, então esse paciente ele tem uma via aérea permeável ou limpa e desobstruída. Agora, o paciente inconsciente é o paciente que eu me preocupo, porque ele pode ter um comprometimento importante na via aérea. Nesse paciente, eu preciso posicionar a via aérea, inspecionar a via aérea e aplicar um dispositivo auxiliar de manejo da via aérea. Para posicionar a via aérea, eu posso utilizar a manobra de jump thrust, que é a elevação da mandíbula. É uma manobra que eu consigo ter um controle da coluna cervical. Ou a manobra chin lift, que é uma manobra muito usada em pacientes clínicos, né, a elevação do queixo, ou em traumas penetrantes. A inspeção da via aérea, então eu posiciono, abro a via aérea e observo a presença de corpo estranho, né, e secreção. Corpo estranho pode ser um fragmento de um dente, pode ser um chiclete, resto alimentar, etc. Secreção, a gente tem ali vômito, sangue, qualquer tipo de líquido na cavidade. Os principais, né, sangue e vômito. E o dispositivo auxiliar. Inspecionei, não tem nada, está limpo e desobstruído, ou então eu já aspirei ou retirei o corpo estranho. No dispositivo auxiliar, eu aplico um dos dois dispositivos básicos para manter essa via aérea desobstruída, evitando a queda de língua. Basicamente, existem dois dispositivos básicos, a cânula orofaríngea e a cânula nasofaríngea. Aqui a gente tem um exemplo de queda de língua, né? Pode observar aí que o ar entra pelo nariz, a setinha azul ali, só que a língua, por conta do relaxamento muscular, o paciente está inconsciente, ele perde ali o tônus muscular. E a força da gravidade que acaba puxando, né, entre aspas, a língua para trás, ela acaba se anteriorizando, você acaba perdendo ali, né, o reflexo de proteção da via aérea e ao mesmo tempo a língua obstrui a passagem de ar, o doente acaba não respirando. Lembrando que isso acontece em pacientes inconscientes ou subconscientes. Pacientes conscientes mantêm, né, a proteção da via aérea preservada. Os dispositivos auxiliares, na primeira figura aí, né, a gente tem a inserção de uma cânula orofaríngea numa paciente feminina, essa cânula amarela aí. Essa daí é uma cânula que pode ser moldada, né? Você pode adequar o tamanho ali. Todas as cânulas têm que ser medidas para posteriormente serem aplicadas. A cânula orofaríngea, a principal indicação é para pacientes subconscientes ou inconscientes, né? Os pacientes que ainda têm um reflexo de consciência, ainda respondem a estímulos dolorosos ou estímulo verbal, porém necessitam de um manejo de via aérea, toleram muito bem a cânula nasofaríngea, diferente da cânula orofaríngea, que a sua indicação principal é para pacientes inconscientes. Não se utiliza a cânula orofaríngea em pacientes com qualquer reflexo. Lembrando que se eu faço a aplicação de qualquer dispositivo e o doente tem reflexo nauseoso ou agitação com o dispositivo, eu removo o dispositivo. Então, basicamente, a mensuração da cânula nasofaríngea se faz da asa do nariz, né, a lóbulo da orelha, ou ângulo da mandíbula, dependendo da literatura,
Então eu vou mensurar do nariz até o lóbulo da orelha ou ângulo da mandíbula, dependendo da literatura. Eu já vi manuais indicando o ângulo da mandíbula e outros manuais indicando o lóbulo da orelha. Particularmente, né, eu recomendo o ângulo da mandíbula. A gente tem aí também a cânula orofaríngea, basicamente duas apresentações. Eu tenho a cânula de Guedel, muito usada no Brasil, e tenho a cânula de Berman, que é muito utilizada no exterior. A cânula de Guedel, ela tem um orifício central, certo? Ela tem um duto central para conduzir o ar. A cânula de Berman já possui 2 dutos laterais. Particularmente eu prefiro a cânula de Berman pelo espaço que ela permite ali para aspiração, para visualização da via aérea. A técnica de mensuração e inserção é a mesma, a gente vai posicionar a cânula de forma invertida da comissura labial até o lóbulo da orelha ou o ângulo da mandíbula, né? Vou mensurar essa cânula e vou aplicar. No adulto, a gente aplica a cânula orofaríngea de forma invertida. Quando eu atinjo o palato mole, eu faço um giro de 180 graus e termino a introdução, evitando assim que a cânula empurre a língua para dentro, né, obstruindo mais ainda a via aérea. Na criança, onde eu não tenho uma formação completa do palato, né, eu faço a inserção com o auxílio de um abaixador de língua. A gente vai praticar isso também. Manejei a via aérea está limpa e desobstruída, eu passo para a letra B, respiração. A respiração está presente? Qual é a frequência e profundidade, o volume total dessa respiração? Qual é a saturação do paciente? Aplico o oxigênio suplementar, inicio ventilação assistida. Basicamente, né, se a respiração está presente ou não. Se está presente, eu avalio a frequência e profundidade. Se ela está ausente, automaticamente eu inicio a ventilação assistida. A saturação é uma medida auxiliar, né? A gente não pode se basear apenas na saturação. Diversos fatores podem causar aí uma falsa leitura, né? Direcionando, né, o tratamento de forma errônea. Isso é muito comum em pacientes de choque, em pacientes hipotérmicos, onde eu tenho uma falsa leitura da saturação de oxigênio. Então, basicamente, na letra B, eu quero manter o sistema respiratório funcionando, eu quero manter o processo, né, que a gente vê na figura aí de hematose, de troca gasosa. Eu quero carrear o maior número de hemoglobinas possível, certo? Então, o processo de hematose consiste na entrada de O2, de oxigênio, e na saída de CO2, que é o produto final da respiração celular. Então, observo se a respiração está presente, sim ou não. Se presente, qual é a frequência e profundidade? É uma respiração inadequada, uma respiração muito rápida ou muito devagar? Se sim, inicio a ventilação assistida. Se não, é uma respiração adequada, porém o paciente apresenta sinais de hipóxia, ou seja, uma taxa de oxigenação no sangue abaixo do normal. Aí sim eu aplico oxigênio suplementar. Basicamente utilizamos 2 dispositivos para administrar oxigênio nesses casos, né, que seria a máscara não reinalante e o catéter nasal. Aqui, por engano, eu coloquei a foto de 2 máscaras não reinalante. Mas o catéter nasal eu utilizo um fluxo de 1 a 6 litros por minuto e a máscara não reinalante eu utilizo um fluxo de 10 a 15 litros por minuto. Dispositivo bolsa válvula máscara é utilizado aí com ou sem oxigênio suplementar e fornece a ventilação através de pressão positiva, utilizado na ventilação assistida e nas manobras de reanimação cardiopulmonar.
A gente vai treinar bastante o uso desse equipamento, lembrando que o uso dele com a máscara, como a gente vê aí na foto, que é a forma mais simples, né, de ser utilizada, porém a forma mais difícil, manter ali o controle da via aérea, a abertura da via aérea, uma boa vedação da máscara e aplicar um volume correto e para o paciente, né, é uma dificuldade enorme, né? Algumas literaturas trazem como a técnica mais difícil de ventilar o paciente, que pode ocorrer diversos erros, né, principalmente ali na vedação da máscara, e o parâmetro que eu tenho para identificar se a ventilação está adequada ou inadequada é basicamente a expansão do tórax. Quando eu ventilo, eu tenho que ter uma boa expansão, uma expansão visível. Se eu não tenho uma expansão visível, algum problema está ocorrendo. Pode ser a via aérea obstruída, pode pela queda de língua ou qualquer corpo estranho ou secreção, pode ser uma vedação da máscara, que é muito difícil, né, de ser aplicada. Existem técnicas, a gente vai treinar bastante isso. E a gente ressalta, né, a importância do profissional estar treinado e habilitado a utilizar com destreza, né, o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Cianose, né, o sinal de roxidão das extremidades, é um sinal já muito comum, né, nos pacientes que sofrem por hipóxia, ou seja, a taxa de oxigenação baixa. Nessas situações, né, a taxa de CO2 no sangue ela está alta, acaba se concentrando, né, nas extremidades, gerando aí essa coloração azulada. Pneumotórax aberto é um problema respiratório também. A gente tem a gravura aqui ao lado que demonstra, né, aqui na verdade é um pneumotórax de tensão, mas se você observar, ele já está hipertensivo, né, porém a gente observa aqui a entrada de ar do meio externo para o espaço pleural. Lembrando que a gente tem aqui o pulmão. Cadê meu mouse? A gente tem o pulmão, né, colapsado, né, do lado direito aqui. A gente tem aqui uma abertura na caixa torácica, adentrando aqui ar para o espaço pleural, o espaço entre a pleura visceral e parietal. Então a gente tem aqui um aumento da pressão intratorácica, causando assim, né, em um curto espaço de tempo, o deslocamento, né, do mediastino, a compressão aqui do mediastino do coração, causando também um colapso no sistema cardiovascular. Acaba que as veias, né, que trazem sangue para o coração são comprimidas, então o retorno venoso para o átrio direito diminui e o coração também acaba perdendo espaço para sístole e diástole, para contração. Acaba que esse paciente aqui, se não tratado rapidamente, ele evolui para uma parada cardiorrespiratória com um ritmo inicial em atividade elétrica sem pulso, ou seja, o coração está intacto, né? Ele preserva a sua função elétrica, o problema não está no coração, mas sim no pulmão, né? É uma causa aqui, é uma das causas, né? A tensão por pneumotórax é uma das causas da parada cardiorrespiratória. Mas, na verdade, a gravura aqui eu quero mostrar para vocês o pneumotórax aberto, né? A entrada de ar do meio externo para o espaço pleural. A gente pode utilizar para tratar isso, né, como a gravura do lado mostra, os selos comerciais, o selo de tórax, ou eu posso também improvisar um curativo de 3 pontas, né, um curativo valvulado. A gente vai ver isso na prática. Eu tenho também o pneumotórax hipertensivo, como eu havia falado antes. Nesse caso aqui é um pneumotórax aberto que já se tornou hipertensivo. A hipertensão, né, no espaço pleural acaba
gerando o comprometimento hemodinâmico do paciente. Esse ar entra e não consegue sair. Observem que na inspiração o ar entra do espaço externo para o espaço interno e na expiração ele não consegue sair. Então acaba gerando um acúmulo de ar e um aumento da pressão intratorácica, gerando o colapso pulmonar e cardiovascular. Aqui a gente vai observar como sinal clássico e tardio do pneumotórax, basicamente o desvio da traqueia. Você vai palpar a traqueia lá do paciente e vai observar o desvio dela para o lado oposto ao pneumotórax. As veias do pescoço, as veias jugulares, né, elas acabam se distendendo, né, a gente tem distensão de veia jugular, e a gente também tem como sinal clássico a ausculta diminuída e ou abolida do lado afetado. Aqui na gravura ao lado a gente tem um exemplo, né, de descompressão torácica por agulha. O procedimento de descompressão consiste na aplicação de uma agulha. Antigamente a gente falava do terceiro espaço intercostal, linha M clavicular. Hoje, né, a gente tem nas atualizações o quinto espaço intercostal, linha média axilar, né? Só que as duas técnicas estão corretas, né? A gente só teve essa pequena atualização aí. Então hoje a gente preconiza fazer, né, na linha média axilar no quinto espaço intercostal. Porém, a técnica do terceiro espaço ainda está presente em algumas literaturas mais antigas. E consiste basicamente em perfurar esse espaço, colocar uma agulha aqui para drenar esse ar, né? Drenar essa pressão para o meio externo, causando assim um alívio da pressão. É uma medida temporária até ser, né, realizado a drenagem torácica. Circulação. Basicamente, na letra C, na circulação, eu vou avaliar pele, pulso e perfusão. A pele está pálida? Está com sudorese? Tem sudorese? São sinais clássicos de choque, né? A gente avalia também pulso periférico presente. Se ausente, né, a gente sabe que ou o pulso está ausente por uma pressão arterial sistólica menor que 90, ou eu tenho uma parada cardiorrespiratória. Nesse caso, se eu tenho o pulso periférico ausente, eu checo o pulso central, pulso carotídeo. Se o pulso carotídeo estiver ausente, eu tenho uma parada cardiorrespiratória. Caso contrário, eu não tenho pulso periférico, porém tenho pulso central, já é um sinal aí de choque, né, que seria a ausência do pulso periférico, ou seja, pressão arterial sistólica menor que 90, uma hipotensão aí. E avalio a perfusão, né, o tempo de enchimento capilar, ele tem que ser menor que 2 segundos. Se for maior que 2 segundos, né, como o exemplo aí, a gente tem um sinal de hipoperfusão tecidual periférico. Se tenho sinais de choque e não tem uma hemorragia visível, eu tenho que suspeitar de hemorragia interna no abdômen, que seria a pança, né? Na pelve, né? No quadril e nas pernas, no fêmur, né? Bilateral, dos dois lados. Uma fratura de fêmur bilateral aí pode gerar uma hemorragia interna considerável. Uma lesão na pelve pode gerar uma hemorragia interna massiva, o mesmo no abdômen. E normalmente nessas três áreas a hemorragia interna ela é silenciosa. Trago como exemplo também a tríade letal. Então na letra C eu faço essa avaliação e eu tenho que pensar que todo doente que sangra sofre de coagulopatia, acidose e hipotermia. Basicamente, eu tenho que cobrir esse doente, né, com uma manta aluminizada para a gente preservar calor vital. Eu tenho que realizar ali a infusão de ácido tranexâmico, que é uma droga amplamente recomendada para pacientes com hemorragia massiva, né, sinais de choque, e
a reanimação volêmica por etapa, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E para preservar, a acidose não tem muito que a gente fazer no pré-hospitalar, mas eu tenho que ofertar o máximo de oxigênio possível, né, para a gente evitar aí, ao máximo as lesões por falta de perfusão. Então, se eu tenho poucas células sendo nutridas, né, por oxigênio, o pouco de oxigênio que chega, o pouco de sangue que chega para essas células, eu preciso que ele esteja bem nutrido, né, com oxigênio. Exame rápido do trauma. Pacientes que estão inconscientes ou que o mecanismo de trauma é generalizado, eu faço o exame rápido do trauma. O exame rápido ele é feito em seguida ao exame primário, né, a avaliação inicial do paciente, e consiste em avaliar da cabeça até os pés, identificando qualquer anomalia. Aí a gente lembra, né, do mnemônico DCAP, BTLS, que onde a letra D corresponde a deformidades, letra C, contusões, letra A, abrasões, letra P, penetrações, letra B, vem de queimaduras em inglês, né? Queimaduras, letra T, ternura, letra L, lacerações e letra S, edema. A gente também, né, reforça aqui na cabeça. A gente tem até no guia prático lá um resumo que eu desenvolvi. Na cabeça eu vou observar ali sinais de sangramento nos ouvidos, né, no pavilhão auricular, que seria otorragia, sinais de sangramento no nariz, epistaxe, né, que estariam ali associados a uma lesão cerebral, traumas óbvios, né, um corte, uma laceração, um edema no crânio, né. Eu vou avaliar também os ossos da face, faço a avaliação da boca novamente, vou avaliar ali no pescoço agora, principalmente a traqueia, se ela está centrada ou desviada, vou avaliar as veias, se há distensão da jugular, né, a jugular externa, e vou avaliar também a coluna cervical, eu vou palpar e identificar lá qualquer alteração. Passo para o tórax, então eu faço a palpação do tórax, procurando ali algum tipo de fratura, enfisema subcutâneo, né? Você palpa a pele, parece que você está palpando um saco de areia, um saco de ração. E vou fazer também a ausculta pulmonar, principalmente. A ausculta cardíaca, ela não é tão preconizada quanto a ausculta respiratória, né? Então a gente faz como suporte básico a ausculta respiratória, basicamente de ápice e base bilateral, né, dos dois pulmões, a fim de comparar os ruídos, né, pulmonares, os murmúrios pulmonares, e identificar ali presença, diminuição ou ausência, e se presente, se tem alguma alteração no ruído, beleza? Passo então para o exame do abdômen. Eu divido o abdômen em 4 quadrantes, divido ele ao meio e divido ele em 2 partes, superior e inferior. Então, dividindo ao meio, eu tenho a parte direita e esquerda. Se eu divido ele novamente, eu tenho superior, divido ao meio, né, superior e inferior. Então, no quadrante, eu vou palpar esses 4 quadrantes e vou procurar sinais de anomalia, principalmente a rigidez, que já estaria associada a um sinal tardio aí de hemorragia interna no abdômen. Faço avaliação da pelve também, basicamente o movimento de abrir o livro, né? Eu vou palpar essa pelve, o osso da pubis, e vou identificar ali qualquer sinal de trauma. Em seguida avalio membros inferiores e membros superiores, pulso, sensibilidade e motricidade. E, por último, giro o paciente e faço a avaliação do dorso, principalmente da coluna vertebral. Então, eu vou palpar toda a coluna, desde a cervical até a sacrococcígea, vou palpar toda a coluna,
a fim de identificar qualquer alteração na coluna. Em pacientes que sofreram trauma localizado, estão conscientes, com trauma localizado, foi apenas ali uma lesão na perna, no braço, nesses pacientes eu faço o exame focado. O exame é focado na lesão. Então, se eu tenho uma fratura ali na perna, sem nenhum outro agravante, eu vou avaliar apenas a lesão em si. Basicamente, pulso, sensibilidade e motricidade. Avalio também o nível de consciência, um exame neurológico do paciente, mas é um exame bem mais simples e focado, né? Pois eu já sei onde está o trauma, não houve nenhum comprometimento neurológico, respiratório ou circulatório. Aqui eu trago uma imagem bem engraçada, né? A paramédica diz que a vítima já está preparada para o transporte e o paciente fala, né, que a lesão é apenas no dedo e ele está todo imobilizado. Lourenço. Essa imagem aqui é uma realidade do Brasil, né? Muitas das vezes a gente acaba imobilizando por completo um paciente que sofreu uma lesão isolada, sem necessidade. Então a gente tem que ter critérios e a gente tem que ter um olhar clínico para definir quem e como restringir. Lourenço, em seguida já fiz os exames, eu vou realizar, né, a tomada de decisão. Eu vou decidir se é um paciente que eu tenho que levar o mais rápido para o hospital ou se é um paciente que pode aguardar e receber mais cuidados, mais avaliações. Também é uma decisão baseada, né, no pensamento crítico do socorrista. Os pacientes, eu separei aqui 4 situações Lourenço, né? Se você for olhar na literatura existem diversas outras, mas basicamente pacientes com alteração do nível de consciência têm que ser levados rapidamente para a unidade hospitalar. Pacientes que o mecanismo de injúria é grave, foi uma queda de 7 metros, foi uma colisão em alta velocidade, quando o mecanismo de trauma ele chama a atenção. O doente pode até não apresentar nenhum trauma evidente ou nenhum comprometimento ali naquele momento, mas se o mecanismo é um mecanismo importante, esse paciente necessita de um transporte prioritário. Problemas ali na avaliação primária, né, no CABC, seja ali uma hemorragia massiva, um problema na via aérea, um problema na respiração ou na circulação, tem que levar esse paciente rapidamente, e uma lesão de extração, né? Existem basicamente 2 conceitos de lesão de extração. Eu tenho a lesão que é de extração para a vítima, então aquela lesão causou ali uma dor intensa e o doente acaba focando, né, nessa dor intensa e acaba não percebendo uma lesão, uma dor, né, que está sendo compensada ali, por exemplo, na coluna, que seria algo bem importante. Acaba que a musculatura ao redor faz uma proteção, né, cria uma proteção, uma restrição própria, né, um mecanismo de proteção daquela lesão, e o doente acaba não sentindo tanta dor, sente mais dor, né, numa lesão, uma fratura, por exemplo, em membro inferior, e eu tenho que entender se houve energia suficiente para fraturar um fêmur, fraturar um osso longo, gerar um trauma deste porte, né? Muito provavelmente essa energia ela se dissipou e atingiu também órgãos, atingiu também a coluna e etc. Então a lesão de extração, existe essa vertente, essa concepção, e existe a lesão que é de extração para o socorrista. O socorrista olha aquela lesão, é uma fratura exposta, por exemplo, em extremidades que, se não houver um sangramento associado ali importante, não tem, né, um risco iminente à vida naquele momento, e você acaba fixando, né, a sua atenção, o seu cuidado àquela lesão e deixando de lado, né, o CABC, o exame primário, problemas que realmente podem matar rapidamente. Então você vai ali imobilizar, fazer um curativo, e quando você termina, o paciente já está ali em gasping, já está apresentando ali um choque irreversível, já está bem grave, porque você focou, né, numa lesão que não seria
prioridade, né, no atendimento. A avaliação secundária, ela só é empregada em pacientes que possuem uma estabilidade ali hemodinâmica, não são pacientes tão graves. São pacientes que necessitam de assistência, porém não são pacientes que possuem problemas na avaliação primária. Porque se o paciente tem ali um comprometimento no CABC, eu não realizo avaliação secundária. Eu vou ficar ali naquele CABC tratando e reavaliando até chegada na unidade hospitalar. Agora, se é um paciente estável, eu continuo a avaliação, faço uma avaliação neurológica, colho um histórico sample, né, aqui no Brasil a gente chama de anamnese, faço, né, a aferição dos sinais vitais e o exame físico detalhado. A avaliação neurológica basicamente consiste, né, na avaliação das pupilas. Eu tenho aqui a pupila, a primeira aqui de cima para baixo, a pupila isocórica, são pupilas simétricas, né? Eu tenho abaixo, né, as pupilas contraídas ou também chamadas de miose, né, mióticas. Tenho abaixo, né, as pupilas anisocóricas, ou seja, diferentes, uma está mais contraída e a outra mais dilatada. E eu tenho por último aqui as pupilas midriáticas. Diversas condições podem causar alterações na pupila, seja falta de oxigênio, falta de glicose, uma lesão no sistema nervoso central, drogas, uso de drogas, né, que afetem o sistema nervoso central, diversas causas para alteração das pupilas. Principalmente, né, se tratando de trauma, a hipóxia, a hipoperfusão cerebral e também as lesões cerebrais primárias, né, o trauma em si. Tenho também a escala de coma de Glasgow, né? A gente vai até disponibilizar uma versão brasileira e mais atualizada para vocês. Glasgow basicamente é uma classificação do nível de consciência em pontos. Então eu tenho 3 critérios: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E dentro desses critérios de avaliação eu possuo as respostas que o paciente pode apresentar. Então, se na abertura ocular o paciente tem uma resposta espontânea, eu pontuo número 4, dou 4 pontos para ele. Se na resposta verbal eu tenho uma resposta orientada, eu dou número 5 para ele, 5 pontos. Se na resposta motora ele obedece aos meus comandos, levanta o braço, mexe a perna, eu dou nota 6 para ele. Então, eu tenho aí a pontuação de 15, que seria a pontuação máxima, o nível de consciência máximo desse paciente. E o mínimo, né, seria de 3, que seria 1, né, na resposta ocular, 1 na resposta verbal e 1 na resposta motora. A gente tem como critério de intubação Glasgow 8, certo? É uma situação que o paciente, o nível de consciência dele já não permite mais a proteção das vias aéreas, podendo causar ali uma broncoaspiração, um comprometimento respiratório importante. Então, em situações que o Glasgow está igual ou menor que 8, o manejo avançado das vias aéreas já é recomendado. Beleza, pessoal? Glasgow, basicamente, eu vou observar, observar esse paciente e pontuar. Em seguida, eu vou estimular esse paciente e observar a resposta. E, por último, eu vou pontuar. Então, primeiro eu observo o paciente. Depois, eu estimulo esse paciente. Por último, eu faço a pontuação. Se na minha observação a pupila está com a abertura ocular, na verdade, está espontânea, eu não preciso chamar esse paciente. Eu chamo ele, na verdade, quando eu não tenho uma abertura espontânea. Aí eu faço estímulo ou verbal ou doloroso. Beleza, pessoal? Sinais vitais: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio e glicemia capilar. Basicamente são os sinais que a gente tem como norteadores aí, né, de uma avaliação clínica de um paciente
no âmbito pré-hospitalar. Existem diversos outros sinais, eu listei aí, né, os principais que nós vamos tratar a todo momento. Se eu tenho um monitor multiparamétrico, eu utilizo um monitor multiparamétrico. É importante a gente tomar os sinais vitais pelo menos mais de uma vez no atendimento. Então, se lá na cena eu faço a aferição dos sinais vitais, quando eu chego na ambulância, a caminho do hospital, eu pelo menos faço a verificação novamente desses sinais vitais, pelo menos 2 vezes ao longo do atendimento. Histórico SAMP, eu vou entrevistar esse paciente, lógico, paciente consciente, né? Ou posso também colher, né, parte desse histórico com familiares ou populares. Basicamente, eu vou perguntar a esse paciente qual que é o seu sintoma, né, principal, o que ele está apresentando. Sinais, né, são manifestações que você consegue visualizar, né, você consegue observar, e sintomas é tudo aquilo que o paciente fala para você. Ah, eu estou com dor de barriga, é um sintoma. Agora, se você observa uma lesão na barriga ou o abdômen distendido, né, aí já é um sinal. Beleza, pessoal? A gente tem que ter, né, aprender essa diferença entre sinal e sintoma. E quando eu questiono, né, eu interrogo qual é o seu sinal ou sintoma, eu tenho que direcionar, né, para o momento, porque senão o paciente vai informar que ele há 12 anos sente dor no pé, né? Então, qual que é, né, a sua queixa principal no momento? O que você está sentindo agora? Qual é o problema agora? Beleza? Em seguida, eu passo para a letra A, de alergias, seja ela medicamentosa, alimentar, a qualquer substância. Então, eu quero colher qualquer alergia que esse paciente possa ter. No P, eu trato do passado médico, quais são as patologias de base, né? Quais são os problemas que você já tem, quais são os problemas de saúde que você já tem. Ah, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu já tive um AVC, então tudo isso entra na letra P. Líquidos e alimentos, qual foi a sua última ingesta? Quando foi que você comeu por último? O que você comeu? Isso pode estar associado, né, ao quadro do paciente, principalmente pacientes clínicos, mas no trauma isso pode aí interferir no risco de broncoaspiração, né, e se houver um manejo avançado das vias aéreas e uma ingesta recente, a equipe já tem que estar preparada para uma aspiração e etc. Na letra E, a gente trata dos eventos relacionados. O que você estava fazendo quando isso aconteceu? Então, basicamente, são essas as perguntas, né, que o socorrista tem que fazer, né, interrogar ao paciente. Exame físico detalhado, eu vou fazer um exame da cabeça aos pés. Dessa vez eu vou inspecionar, ver com cautela, auscultar os murmúrios, né, principalmente traqueal e pulmonar e cardíaco, as bulhas cardíacas, né, e palpar, sentir da cabeça aos pés à procura de qualquer lesão que esteja ali escondida, né? O exame secundário, ele procura lesões secundárias que podem se agravar ao longo do tempo. A reavaliação em pacientes estáveis, a cada 15 minutos eu faço a reavaliação. Em pacientes graves e instáveis, a cada 5 minutos. Basicamente, eu vou refazer o CABC, refazer o exame rápido do trauma, refazer o exame neurológico, refazer os sinais vitais, coletar os sinais vitais. Por isso, se eu tenho um monitor multiparamétrico, um monitor desfibrilador, eu aplico esse monitor, ele vai facilitar essa reavaliação contínua, e observo as intervenções, catéteres, monitores, né, os eletrodos podem soltar, o cabo pode soltar e causar uma leitura errada, e os tubos, caso esse paciente esteja entubado ou com um dispositivo extraglótico, eu tenho que observar as fixações, tudo que pode, né, se movimentar ou sair do lugar durante o transporte do paciente.
Às vezes um acesso venoso ali você acaba perdendo só no transporte da cena para a ambulância, ou então o tubo ele pode se tornar seletivo, a gente vai ver isso em vias aéreas. Pessoal, então a gente termina aí, né, a aula de avaliação do paciente de trauma. Agradeço a todos vocês.